Meu nome é Milei, eu sou de Caetité e no ano de 2000 eu prestei o vestibular para a graduação em Matemática na UNEB, Campus 6, em Caetité. Fui aprovada, mas tive uma dificuldade por conta do sábado. Como o curso era ofertado no turno noturno, eu tinha aulas nas sextas-feiras à noite e nos sábados pela manhã. Apesar de ser um curso do noturno, mas no final de semana tinha aulas aos sábados, porque a maioria dos professores vinham de fora e eles só tinham disponibilidade no final de semana. Aí eu conversei com o diretor da faculdade, conversei com a coordenadora do colegiado de matemática e as respostas foram sempre negativas. Naquela época não havia ainda uma lei que resguardava o direito do adventista de não assistir aulas aos sábados. E aí eu confiei em Deus, acreditei que Ele ia resolver aquela situação para mim. E pedi a Ele para que pudesse me ajudar, para que os professores pudessem aceitar aquela situação. E eu então comecei a conversar com os professores, particularmente com cada um deles, e sempre mostrando para eles, né, as razões. Meu esposo na época escreveu um folheto que tinha por título 72 razões porque eu guardo o sábado. E conversei com o primeiro professor, ele aceitou e eu fui muito bem sucedida nas provas dele, fechei com média 10. E depois ele, acho que comentou com outros professores, eu sei que quando veio o segundo professor da disciplina no sábado, novamente no segundo semestre, aí eu já usava o argumento que o professor fulano de tal tinha aceitado e que tinha dado certo. Eu sempre falava com eles assim, para fazer comigo as provas na sexta-feira à tarde, porque o professor universitário ele tem um horário de atendimento ao aluno. Aí eu usava esse argumento, falava, no seu horário de atendimento, você não poderia realizar as provas comigo? E aí eles aceitavam, assim, Deus trabalhava no coração deles para que eles aceitassem. E eu consegui, graças a Deus, terminar, né? Algo que, assim, humanamente é impossível, mas só pelo poder de Deus, né? Você não assistir nenhuma aula, porque quando é um curso da área de humanas, é mais fácil, você lê o livro, você lê o conteúdo e você consegue realizar a prova, mas na área de exatas é muito complicado, porque você precisa ter explicação do professor para que você consiga entender o assunto e resolver as questões. Deus me abençoava de tal forma que eu conseguia entender o assunto sem ter nenhuma explicação. E eu senti a mão de Deus trabalhando, eu senti Ele agindo ali para que eu pudesse me sair bem e que os professores também, ele trabalhava no coração de cada professor para que os professores aceitassem também realizar essas avaliações comigo sem ter assistido nenhuma aula. E Deus me abençoou de tal forma que eu consegui fechar as disciplinas, né? E no final do curso eu fiquei com média 9, assim, eu sempre tirava 9 nas disciplinas da semana, mas nas disciplinas do sábado eu sempre fechava com 10 e eu sentia o poder de Deus agindo. Um detalhe interessante é que no dia da minha formatura, como a formatura foi na sexta-feira à noite, eu não pude participar juntamente com a turma e eu fiz um culto de gratidão a Deus na igreja e convidei a coordenadora do curso. E ela, no momento da fala dela, ela falou lá na frente da igreja que ela sentiu Deus trabalhando no coração dela. Ela usou as palavras assim, que Deus amoleceu o coração dela para que ela pudesse não exigir que os professores não fizessem as provas comigo. E Deus trabalhou com ela também e ela contou esse testemunho no dia da formatura, no culto de gratidão na igreja. E logo em seguida eu prestei o concurso, assim que eu terminei a faculdade, prestei o concurso do estado para ser professora de matemática e passei em primeiro lugar. Tinha apenas uma vaga no edital e eu consegui essa vaga, passei em primeiro lugar. Deus me abençoou grandemente por ter sido fiel a Ele. Vale a pena ser fiel a Deus. Quando nós somos fiéis, Ele nos abençoa de forma miraculosa.